Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre imagens, tá? Imagem de funções, a gente vai falar sobre a imagem direta e a imagem inversa, tá? E eu vou fazer tentar fazer algo bem direto ao ponto, tá? Então vamos pensar o seguinte, quando a gente tem uma função, pegar um exemplo aqui bem simples, a função y igual a x mais 2, uma função do primeiro grau, bastante conhecida no cálculo. Então, uma das coisas que nós calculamos é a imagem de alguns elementos, como a gente fez isso no último vídeo, naquela função de várias sentenças, tá? Então vamos pegar um bem simples aqui, vamos calcular a imagem do 1 e do 2 aqui, de x igual a 1 do x igual a 2. Nesse caso as imagens serão 1 mais 2, que dá 3, e a imagem do 2 vai ser 2 mais 2, que dá 4. Ou seja, as imagens obtidas são o 3 e o 4. Aqui são imagens individuais, pontuais. Ou seja, é a imagem que eu calculo de um ponto específico que há necessidade, seja por conta de alguma pesquisa ou de alguma questão em si que eu preciso estar resolvendo. Bom, no nosso caso aqui, nós vamos calcular a imagem do conjunto inteiro. Então, se eu tenho um subconjunto A, tá, do domínio da minha função, definindo então a nossa função f como sendo uma aplicação de E em F, tá? Então, a imagem direta de um determinado conjunto, segundo a função f, ela é dada por todos os pontos, tá? Por todos os pontos obtidos através de todos os elementos de A. Então, basicamente, a gente não vai calcular a imagem de pontos específicos, e sim de um conjunto de pontos específicos, tá? E aí a gente vai ver no exemplo daqui a pouco. Bom, para a gente ver logo, né, para ser mais específico, vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pegar aqui o primeiro caso aqui. A função, nós temos uma função de E em F, uma função em que liga que o E é os pontos inteiros de 0 a 5 e os pontos em F são os pontos inteiros de 6 a 10. Então, por exemplo, na letra A é para calcular a imagem de 0, 1, tá? Então a imagem é definida, ó, a imagem do conjunto A é definida pelo f de x, tal que x pertence a A. Em outras palavras, nesse primeiro caso aqui, é eu fazer a imagem dos pontos 0, 1. Aí aqui é dois detalhes importantes. Eu vou calcular aqui e daqui a pouco eu explico para vocês um detalhe, tá? Então, quais são a imagem, ó? A imagem do 0 é 7 e a imagem do 1 é 8, tá? É só observar as setinhas ligando. Então, a imagem aqui é o 1, ou melhor, 7 e 8. Essa aqui é a imagem dos elementos, tá bom? Então, acabou aí. É isso, é simplesmente isso. Aqui vai um detalhe, uma menção aqui a um detalhe importante. Quando você tem aqui chaves aqui dentro, significa aqui que é o conjunto 0, 1. É o conjunto dos elementos que estão ali dentro. Não confundir, por exemplo, com a imagem de 0, 1 assim, porque isso daqui seria um par ordenado. Não é este o caso, tá? Não é um conjunto. O resultado é um par ordenado, mas aqui o conjunto não é, tá? O resultado da relação é um par ordenado. Então tem que ter cuidado aí na hora de fazer algumas coisas. E vamos fazer logo todos, né? Depois eu falo sobre a imagem inversa aqui. No lado B, né, no item B, a gente vai perceber que é a função 3, 4. Então a imagem aqui dos pontos 3 e 4 é só observar no gráfico da função, bem simples, ó. O 3 se conecta com o 7 e o 4 com o 8, então também a imagem é o 7 e o 8. No item C é a imagem dos pontos 1, 2 e 5, tá? Opa, esqueci do 1 aqui, 1, 2 e 5. Aí eu vou vir aqui, ó, o 1 se conecta com o 8, o 2 se conecta com 6 e o 5 se conecta com 9. Então a gente vai colocar em ordem, tá? Crescente. Então 6, 8 e 9, tá bom? Cada um deles se conecta com um diferente. E no item D, nós temos ele pede para a gente calcular a imagem direta do próprio conjunto E, ou seja, de todo o domínio. Então é só observar todos os pontos que estão aqui, ó, que é o 6, 7, 8 e 9. Vejam que o 10 ele está no contradomínio, mas não faz parte, ou melhor, ele não é imagem de ninguém. Portanto, nesse caso aqui, a imagem do conjunto E, para ser bem mais específico, é os pontos 6, 7, 8 e 9, tá? O 10 não entra, tá bom? Então a gente fechou aí a parte das imagens. Só que tem um detalhe interessante. A gente tem esses conjuntos pontuais aqui, discretos,
Porém, a gente também tem conjuntos, né, funções não discretas, funções contínuas, como no caso do cálculo, tá? Então aqui nós temos como exemplo a função de R em R dada pelo módulo de x, tá bom? Na letra A, é pedido para a gente calcular a imagem do número 1. Então, qual que é a imagem do número 1? A imagem do número 1 é o módulo de 1, ou seja, é 1. No item B, vamos calcular a imagem, vamos lá, ó, a imagem do menos 3. Qual que é a imagem do menos 3? A imagem do menos 3, como o 3 negativo, fica módulo de, 3, de menos 3, que dá 3 também. No item C, nós temos o f de 1 menos raiz de 2. Ó. E aqui vale um detalhe importante, que muitas vezes a gente não lembra de fazer. Tá? Vou abrir aqui uma calculadora para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui uma calculadora. Ó, já apareceu aí para vocês a calculadora. Então veja o seguinte, ó, quando eu quero, eu tenho aqui, ó, eu vou calcular a raiz de 2, isso é 1,41. Então quando eu faço 1 menos, tá? Raiz de 2, nesse caso aqui, deixa eu voltar aqui. O chato da calculadora aqui do computador é porque ele faz meio que diferente aqui o cálculo, né? A forma como você vai colocando os valores é diferente da calculadora manual. Mas então, aqui como vocês podem ver o resultado, ó, de 1 menos raiz de 2, o resultado, ó, vai dar menos 0,4, tá, aproximadamente. Ou seja, o que vai acontecer aqui pra gente? Esse resultado negativo, logo, tá, vai ficar o módulo de 1 menos raiz de 2 como resultado negativo. Então, esse carinha aqui vai ter que trocar o sinal, vai ficar 1 mais raiz de 2. Alguns livros de matemática, alguns autores, eles gostam de colocar o negativo sempre no meio, tá? Aqui, ó. Então, a gente faz a comutatividade e aí o resultado da raiz de 2 menos 1. Lembrando que a gente colocou o sinal aqui, trocou o sinal deles por conta do que o resultado padrão vai dar negativo. Então, só que como ele não fala para a gente fazer aproximação de valores, a gente deixa nesse ponto aí. Bom, vamos fazer todas até a letra F aqui, até para a gente entender aqui a parte da imagem direta, tá? Depois a gente faz as da imagem inversa. A imagem direta agora, observe que nós temos um intervalo. Ó. Quando está escrito assim, ó, colchetes menos 1 até o 1, se os colchetes estiverem virados para os números, significa que é um intervalo fechado de menos 1 a 1. Então a gente vai colocar o seguinte, vai pensar assim, ó, todo número, tá? Vamos pensar assim, ó, numa reta real aqui é o 0, aqui está o menos 1 e aqui é o 1. Então ele vai pegar todos esses números aqui, ó. Se você fizer o gráfico dessa função, ele vai ter esse formato aqui, ó. Mas quando você aplica o módulo, você vai perceber que todos os valores negativos, quando eu aplico na função, ó, a imagem é o quê? Positiva. Então, nesse caso aqui, a imagem do menos 1 negativo, por exemplo, é 1. Do menos 0,5 vai ser mais 0,5. Ou seja, o resultado, a imagem aqui desse intervalo vai ser um intervalo de 0 até 1. Porque todos os negativos de 0 até menos 1, tá? Eles virarão o positivo de 0 até 1. Tá? Então, automaticamente, eles viram positivos aí. E no item E, é para a gente fazer do intervalo aberto agora, ó, intervalo aberto de menos 1 até 2, tá? Aí nós temos um intervalo aberto na esquerda e fechado na direita. Aqui vai seguir o mesmo protocolo, tá? Porém, observe que o 0 está aqui dentro, então vai ser fechado no 0 e vai até 2. Essa é a imagem da função. Aí poder perguntar se professor, e o 1, para onde foi o 1? Basicamente, a gente tem que notar o seguinte, que o menos 1 aqui, o menos 0,9, menos 0,8, menos 0, e até chegar no 0, todos eles virarão positivo. Porém, eles já vão estar inclusos do 0 até o 2, já tem todos os valores do intervalo, tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente está notando. Mas, eu acho que vai ficar mais tranquilo, ó, eu vou aumentar um pouquinho aqui, talvez fique mais tranquilo a gente visualizar dessa maneira aqui, ó. Imagine que isso aqui é o meu eixo Y, e imaginem que isso aqui é o meu eixo X, tá? O gráfico dessa função, como vocês vão poder ver aqui, eu vou fazer de azul, ó, é mais ou menos esse V aqui, tá? Então quem já fez cálculo deve lembrar, ou matemática básica deve lembrar desses valores. Então, fazendo aqui, deixa eu voltar aqui que eu quero o azul.
Então vamos pegar agora aqui e entender o seguinte, ó. Quando eu pego o intervalo de -1 aqui até 2, mais ou menos aqui, esses valores, mesmo que aqui seja aberto, ó, tá? Os valores de 0 aqui, ó, de 0 até 2, até aqui, todos esses valores vão estar conectados aqui no gráfico da função e vão ter imagens respectivas aqui, ó, de 0 até 2 também, ó. Então, esses carinhas que estão aqui, eles vão estar inclusos já na função por meio do lado direito, que já vai estar. Então, a gente não precisa adequar todo mundo. Bom, para finalizar a primeira parte, que é a parte da imagem direta, ó, vamos fazer só aqui, ó, da função f. Notem o seguinte, uma função modular, módulo de x, a gente vai perceber que não vai existir valor negativo aqui. Então, nesse conceito aqui, ó, nesse caso aqui, a gente vai ter que a imagem dos números reais dentro da função módulo de x é simplesmente os reais, tá? Positivo, tá bom? Com 0, tá? Então, são os reais não negativos, para ser mais específicos, tá bom? Então, ele inclui o 0 e todos os positivos, porque não existe módulo, né? Não vai existir a imagem negativa aqui, já que não tem negativo. Quando você aplica o módulo, ele vira positivo todos os resultados. Bom, então a gente fez aqui, certo? Nós fizemos aqui toda a parte da imagem direta. Então a segunda parte da aula seria explicar o seguinte, o que é essa imagem inversa? Então a gente chama de imagem inversa um conjunto bem parecido com o da imagem direta, só que o contrário. Ou seja, ao invés de eu lidar com elementos de A para B, eu vou ligar elementos de B para A. Então vamos pensar no seguinte, ó, vamos pensar assim, a imagem direta, tem aqui o conjunto A, o conjunto B, ou como está sendo utilizado aqui o conjunto E e F. Então, quando eu pego aqui um elemento X aqui e eu conecto daqui para cá com um elemento Y, nós temos aqui a nossa função F. Agora, se eu fizer o contrário, eu vou ter aqui a minha função F a -1, ou seja, a função inversa. Logicamente, o X é a imagem inversa do elemento Y, tá? Então, dado um subconjunto B de F, nós vamos chamar de imagem inversa de B, segundo F, indicando por F a -1 de B, subconjunto de E, em que eu pego todos os X que é ligado com a minha função através de F, tá? Com o meu contradomínio através de F. Simplesmente assim, ó. Vamos pegar aqui o exemplo E, agora, como vocês podem ver aqui, eu vou apagar aqui essa parte da imagem direta, tá? E vamos pegar aqui o exemplo E agora. Então eu quero a imagem inversa do 7 e do 8. Então olha só, o 7 é esse carinha e o 8 é esse carinha. O 7 ele se conecta com o 0 e com o 3. E o 8 se conecta com o 1 e com o 4. Então a imagem inversa do conjunto 7, 8, tá? Dos elementos 7 e 8, tá bom? Ele vai ser o 0, o 1, o 3 e o 4, tá? 0, 1, 3 e o 4, porque eles se conectam com o 7 e com o 8. Então, ao invés de eu pegar elementos no contradomínio, eu vou observar os elementos no domínio que se conectam com os elementos no contradomínio. E essa aqui é a letra E. Já no caso da letra F, a imagem inversa do 10, né, na verdade, ela, nesse caso aqui, é igual a vazio, tá? Como imagem inversa e imagem direta é conjuntos, então a gente tem que tomar cuidado, porque quando não existe ligação, a gente tem que usar a notação de conjunto, logo é vazia, tá? Porque não existe nenhum elemento no domínio que se conecte com o 10 aqui no contradomínio, e aí a gente finaliza essa parte. Vamos agora para a função contínua, tá? Vamos fazer aqui a letra G, F, G, H, I, na verdade, eu ia fazer o contrário, né? G, H, I. Vamos lá então para a gente fazer aqui, olha só. Nós temos aqui a imagem inversa do 0 e do 3, 0 e 3, tá? Bom, a imagem inversa do 0 e 3, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Vamos pensar na função, essa é a função, tá? Imagine que aqui é o 0 e vai até o 3 aqui, só que observem que na imagem inversa, quem manda é o y aqui, que vai se conectar com o x. Então eu vou observar aqui, é esses carinha daqui para cá. Vejam que o número que eu calculo o módulo que dá 3 é o 3 e o -3, se você observar.
Então, a imagem inversa, ó, vai contemplar do menos 3 até o 3. Como o intervalo aqui é fechado, então, no G, aqui a imagem inversa, tá? Do f a menos 1, do intervalo 0,3, é o intervalo, tá? De menos 3 até o 3. Porque observe que eu estou fazendo o contrário, não mais a ida, tá? Vamos fazer agora a imagem inversa do menos 1 até o 3. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai observar um determinado erro. Observe que não existe valor negativo aqui no menos 1, ó. Do menos 1 até o 0 não existe, tá? Então, essa aqui, ó, esse detalhe aqui pra gente é importante, porque o menos 1 não pertence à imagem, tá? Então, isso aqui não tem como a gente fazer. A gente pode fazer do 0 até o 3, como a gente está vendo aqui. Mas não tem como a gente fazer do menos 1 ao 3. E por fim, no item I, nós queremos a imagem inversa dos números não negativos sem o 0. Então a imagem desse carinha aqui vai ser quem? Ó? A imagem inversa dos negativos com o 0 é igual a vazio, tá? É igual a vazio. Por quê? Porque não existe elemento negativo aqui, ó, no eixo y para a função modular. Isso precisa ficar bem claro que é nesse caso da função modular. Tá? Se a gente tem uma função do segundo grau, é outra abordagem, é outra perspectiva. Se eu tenho uma função cúbica, se eu tenho uma função de senos e cossenos, logaritmo, exponencial, tudo depende do tipo de função que eu estou trabalhando, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com as funções. Essas funções são funções que a gente estudou, que a gente estuda, tá? Nas disciplinas iniciais da faculdade, no ensino médio. Então, a gente pode depois estar tirando algumas dúvidas na nossa live. Anotem as dúvidas que ficaram sobre esse conteúdo, que aí na quarta-feira a gente se reúne e tira essas dúvidas, tá bom? Infelizmente a gente vai ter que encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham entendido. Então, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Falou, pessoal!